Audiolivro O que é lugar de fala? Por Djamila Ribeiro. E o risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados. Infans é aquele que não tem fala própria. É a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos. Que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar e numa boa. Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Apresentação. O objetivo da coleção Feminismos Plurais é trazer para o grande público questões importantes referentes aos mais diversos feminismos de forma didática e acessível. Por essa razão, o grupo editorial Letramento, através do selo Justificando, com a minha organização, uma vez que sou mestre em filosofia e feminista, idealizamos algo imprescindível quando pensamos em produções intelectuais de grupos historicamente marginalizados, esses grupos como sujeitos políticos. Escolhemos começar com o feminismo negro para explicitar os principais conceitos e definitivamente romper com a ideia de que não se está discutindo projetos. Ainda é muito comum se dizer que o feminismo negro traz cisões ou separações, quando é justamente o contrário. Ao nomear as opressões de raça, classe e gênero, entende-se a necessidade de não hierarquizar opressões, de não criar, como diz Angela Davis, em Mulheres Negras na Construção de uma Nova Utopia, primazia de uma opressão em relação a outras. Pensar em feminismo negro é justamente romper com a cisão criada numa sociedade desigual. Logo, é pensar projetos, novos marcos civilizatórios para que pensemos em um novo modelo de sociedade. Fora isso, é também divulgar a produção intelectual de mulheres negras, colocando-as na condição de sujeitos e seres ativos que, historicamente, vêm pensando em resistências e reexistências. Entendendo a linguagem como mecanismo de manutenção de poder, um dos objetivos da coleção é o compromisso com uma linguagem didática, atentas a um léxico que dê conta de pensar nossas produções e articulações políticas de um modo que seja acessível, como nos ensina muitas feministas negras. Isso, de modo algum, é ser palatável, pois as produções de feministas negras unem uma preocupação que vincula a sofisticação intelectual com a prática política. Não é sem fundamento ou sorte começarmos com o título O que é lugar de fala? Mas a razão é que vimos a necessidade de contribuir para um debate mais saudável, honesto e com qualidade. Acreditamos que discussões estéreis e dicotomias vazias que se balizam por, abre aspas, é um conceito importante ou não é? Fecha aspas. Tentam encerrar uma teoria em opiniões ou inversões lógicas. E o mais importante, a tentativa de deslegitimação da produção intelectual de mulheres negras e ou latinas ou que propõe a descolonização do pensamento. O propósito aqui não é impor uma epistemologia de verdade, mas de contribuir para o debate e mostrar diferentes perspectivas. O livro será vendido a um preço acessível, pois nosso objetivo é contribuir para a disseminação dessas produções. Para além desse título, vamos abordar temas como encarceramento, racismo estrutural, branquitude, lesbiandades, mulheres, indígenas e caribenhas, transexualidade, afetividade, interseccionalidade, empoderamento, masculinidades.
É importante pontuar que essa coleção é organizada e escrita por mulheres negras e indígenas e homens negros de regiões diversas do país, mostrando a importância de pautarmos como sujeitos as questões que são essenciais para o rompimento da narrativa dominante e não sermos tão somente capítulos em compêndios que ainda pensam a questão racial como recorte. Grada Quilomba in Plantations Memories, Episodes of Everyday Racism diz: esse livro pode ser concebido como um modo de tornar-se um sujeito, porque nesses escritos eu procuro trazer à tona a realidade do racismo diário contado por mulheres negras, baseado em suas subjetividades e próprias percepções. Quilomba, 2012, página 12. Sem termos a audácia de nos compararmos com o empreendimento de Quilomba, é o que também pretendemos com essa coleção. Aqui estamos falando em nosso nome. Um pouco de história. Antes de chegarmos ao que se entende sobre o conceito de lugar de fala propriamente dito, é importante falarmos dos percursos intelectual e de luta de mulheres negras durante a história. A escolha por Sojourner Truth não é aleatória, ao contrário, serve para nos mostrar que, desde muito tempo, as mulheres negras vêm lutando para serem sujeitos políticos e produzindo discursos contra-hegemônicos. Nascida em um cativeiro em Slaughter Kill, em Nova York, Isabella Baumfree decidiu adotar o nome de Sojourner Truth a partir de 1843 e tornou-se abolicionista afro-americana, escritora e ativista dos direitos da mulher. Em decorrência de suas causas, em 1851, participou da Convenção dos Direitos da Mulher na cidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, onde apresentou seu discurso mais conhecido, denominado Eu Não Sou Uma Mulher? Tal discurso, feito de improviso, foi registrado por Frances Gages, feminista e uma das autoras do grande compêndio de materiais sobre a primeira onda feminista, denominado The History of Women's Suffrage. Porém, a primeira versão registrada foi feita por Marcus Robinson na edição de 21 de julho de 1851, no The Anti-Slavery Bugle. Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra é que alguma coisa deve estar fora de ordem. Penso que, espremidos entre os negros do Sul e as mulheres do Norte, todos eles falando sobre direitos, os homens brancos muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me cede o melhor lugar. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. Eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer, e também aguentei as chicotadas. Eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça. Como é mesmo que chamam? Uma pessoa da plateia murmúria. Intelecto. Isso aí, meu bem. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres ou os direitos dos negros? Se minha caneca não está cheia nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte não completar minha medida? Então, aquele homenzinho vestido de preto diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem seu Cristo? De onde foi que Cristo veio?
de Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o mundo de cabeça para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir, e agora a velha Sojourner não tem muito mais coisas para dizer. Esse discurso de Truth, ainda no século XIX, já evidencia um grande dilema que o feminismo hegemônico viria a enfrentar: a universalização da categoria mulher. Esse debate de se perceber as várias possibilidades de ser mulher, ou seja, do feminismo abdicar da estrutura universal ao se falar de mulheres e levar em conta as outras intersecções, como raça, orientação sexual, identidade de gênero, foi atribuído mais fortemente à terceira onda do feminismo, sendo Judith Butler um dos grandes nomes. Entretanto, o que percebemos com o discurso de Truth e com as histórias e resistências e produções de mulheres negras desde antes do período escravocrata e, consequentemente, com a produção e atuação de feministas negras, é que esse debate já vinha sendo feito. O problema, então, seria sua falta de visibilidade. Essa discussão já vem sendo feita desde a primeira onda, como nos mostra Truth. Assim como na segunda onda, como podemos ver nas obras de feministas negras, como Bell Hooks, Audre Lorde, entre outras, apesar de ambas não serem caracterizadas por esse tipo de reivindicação pela perspectiva dominante. Giovana Xavier, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e organizadora do grupo de estudos e catálogo Intelectuais Negras Visíveis, reivindica a prática feminista como sendo negra. Em seu artigo denominado Feminismo, Direitos Autorais de uma Prática Linda e Preta, ela afirma, Nesse diálogo, que também se refere a protagonismo, capacidade de escuta e lugar de fala, façamos-nos as perguntas: que histórias não são contadas? Quem no Brasil e no mundo são as pioneiras na autoria de projetos e na condução de experiências em nome da igualdade e da liberdade? De quem é a voz que foi reprimida para que a história única do feminismo virasse verdade? Na partilha desigual do nome e de como os direitos autorais ficam com as mulheres negras, as grandes pioneiras na autoria de práticas feministas, desde antes da travessia do Atlântico, como herdeiras desse patrimônio ancestral, temos em mãos o compromisso de conferir visibilidade às histórias de glória e criatividade que carregamos. Esse turning point das nossas narrativas relaciona-se com a principal pauta do feminismo negro, o ato de restituir humanidades negadas. Truth, já em 1851, desafiava o modo pelo qual as representações do feminismo estavam sendo concebidas e, na prática, tentava restituir humanidades negadas, para citar Giovana Xavier. Truth também escreveu poemas, e em trechos de um desses, intitulado On Woman Dress Poem, ela diz: Quando vi mulheres no palco, na Convenção pelo Sufrágio da Mulher, no outro dia eu pensei: que tipo de reformistas são vocês? Com asas de ganso em vossas cabeças, como se estivessem indo voar, vestida de forma tão ridícula, falando de reforma e dos direitos das mulheres? É melhor vocês mesmas reformarem a si mesmas em primeiro lugar. Mas Sojourner é um velho corpo e em breve vai sair deste mundo em outra. E vai dizer: quando ela chegar lá, Senhor, eu fiz o meu dever, e eu disse toda a verdade. Ela não guardou nada. Ao caçoar do chapéu com penas de ganso, Truth enfatizava que se tratava de mulheres de classe social privilegiada, portanto, as que estavam na linha da frente do movimento pelo sufrágio feminino. Julgo
muito interessante quando a poeta diz: é melhor vocês reformarem a si mesmas em primeiro lugar, porque essa estrofe aponta para uma possível cegueira dessas mulheres em relação às mulheres negras no que diz respeito à perpetuação do racismo e como, naquele momento, esse fato não era considerado relevante como pauta feminista por elas. Interessava-lhe a conquista de direitos para um grupo específico de mulheres, o que se perpetuou durante muito tempo, mesmo quando mulheres negras começaram a escrever sobre a invisibilidade da mulher negra como categoria política e a denunciar esse apagamento. O que a voz de Sojourner traz, além de inquietações e necessidade de existir, é evidenciar que as vozes esquecidas pelo feminismo hegemônico já falavam há muito tempo. A questão a ser formulada é: por que demoraram tanto a serem ouvidas? A voz da ativista não traz somente uma disfonia em relação à história dominante do feminismo, mas também a urgência por existir e a importância de evidenciar que mulheres negras historicamente estavam produzindo insurgências contra o modelo dominante e promovendo disputas de narrativas. Nesse sentido, pensar a partir de novas premissas é necessário para se desestabilizar verdades. A pensadora e feminista negra Lélia Gonzalez nos dá uma perspectiva muito interessante sobre esse tema, porque criticava a hierarquização de saberes como produto da classificação racial da população, ou seja, reconhecendo a equação: quem possui o privilégio social possui o privilégio epistêmico, uma vez que o modelo valorizado e universal de ciência é branco. A consequência dessa hierarquização legitimou como superior a explicação epistemológica eurocêntrica, conferindo ao pensamento moderno ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, estruturando-o como dominante e, assim, inviabilizando outras experiências do conhecimento. Segundo a autora, o racismo se constituiu como a ciência da superioridade eurocristã, branca e patriarcal. Essa reflexão de Lélia Gonzalez nos dá uma pista sobre quem pode falar ou não, quais vozes são legitimadas e quais não são. Lélia Gonzalez também refletiu sobre a ausência de mulheres negras e indígenas no feminismo hegemônico e criticou essa insistência das intelectuais e ativistas em somente reproduzirem um feminismo europeu, sem dar a devida importância sobre a realidade dessas mulheres em países colonizados. A feminista negra reconhecia a importância do feminismo como teoria e prática no combate às desigualdades, no enfrentamento ao capitalismo patriarcal e desenvolvendo buscas de novas formas de ser mulher. Entretanto, Gonzalez afirmava que somente basear as análises no capitalismo patriarcal não dava conta de responder às situações de mulheres negras e indígenas na América Latina, pois, para a autora, faltava incluir outro tipo de discriminação tão grave quanto as outras citadas, a opressão de caráter racial. Gonzalez evidenciou as diferentes trajetórias e estratégias de resistências dessas mulheres e defendeu um feminismo afro-latino-americano, colocando em evidência o legado de luta, a partilha de caminhos de enfrentamento ao racismo e sexismo já percorridos. Assim, mais do que compartilhar experiências baseadas na escravidão, racismo e colonialismo, essas mulheres partilham processos de resistências. A pensadora também confrontou o paradigma dominante e, em muitos dos seus textos, utilizou uma linguagem sem obediência às regras da gramática normativa, dando visibilidade ao legado linguístico de povos que foram escravizados. Os trabalhos e as obras de Gonzalez também têm como proposta a descolonização do conhecimento e a refutação de uma neutralidade epistemológica. Importante ressaltar o quanto é fundamental para muitas feministas negras e latinas a reflexão de como a linguagem dominante
pode ser utilizada como forma de manutenção de poder, uma vez que exclui indivíduos que foram apartados das oportunidades de um sistema educacional justo. A linguagem, a depender da forma como é utilizada, pode ser uma barreira ao entendimento e criar mais espaços de poder em vez de compartilhamento. Além de ser entre tantos outros, impeditivo para uma educação transgressora. Gonzalez refletiu sobre o modo pelo qual as pessoas que falam errado, dentro do que entendemos por norma culta, eram tratadas com desdém e condescendência e nomeou como pretuguês a valorização da linguagem falada pelos povos negros africanos escravizados no Brasil. É engraçado como eles, sociedade branca elitista, gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse R no lugar do nada é mais do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham maior barato a fala dita brasileira que corta os R's dos finitos verbais, que condensa você em C, o está em tá e por aí fora. Não sacam que estão falando português. Gonzalez, de 1984, página 238. Lélia Gonzalez provoca e desestabiliza a epistemologia dominante, assim como a Linda Alcoff em Uma Epistemologia para a Próxima Revolução. A filósofa panamenha critica a imposição de uma epistemologia universal que desconsidera o saber de parteiras, povos originários, a prática médica de povos colonizados, a escrita de si na primeira pessoa e que se constitui como legítima e com autoridade para protocolar o domínio do regime discursivo, analisando como é realístico acreditar que uma simples epistemologia mestre possa julgar todo tipo de conhecimento originado de diversas localizações culturais e sociais? As reivindicações de conhecimento universal sobre o saber precisam, no mínimo, de uma profunda reflexão sobre sua localização cultural e social. Alcoff, 2016, página 131. Alcoff reflete sobre a necessidade de se pensar outros saberes. Pensando num contexto brasileiro, o saber das mulheres de terreiro, das ialorixás e babalorixás, das mulheres do movimento por luta por creches, lideranças comunitárias, irmandades negras, movimentos sociais, outras cosmogonia a partir de referências provenientes de religiões de matriz africanas, outras geografias de razão e saberes. Seria preciso, então, desestabilizar e transcender a autorização discursiva branca, masculina, cis e heteronormativa e debater como as identidades foram construídas nesses contextos. Em Intelectuais Negras, Bell Hooks fala sobre o quanto as mulheres negras foram construídas ligadas ao corpo e não ao pensar, em um contexto racista. A pensadora afirma que a combinação entre racismo e sexismo implica em sermos vistas como intrusas por pessoas de mentalidade estreita. Para além disso, a própria conceituação ocidental branca do que seria uma intelectual faz com que esse caminho se torne mais difícil para mulheres negras. Ultrapassando essa fronteira, Bell Hooks se define como uma intelectual, aquela que une pensamento à prática, para entender sua realidade concreta. Pensamento e prática aqui são realidades dicotômicas. Ao contrário, são dialéticas, conversam entre si. É muito comum feministas negras como Bell Hooks serem chamadas de identitárias, assim como vemos no debate virtual pessoas dizerem coisas como: os movimentos identitários não discutem questão de classe, violentos identitários e por aí vai.
Pessoas que se consideram progressistas se utilizando desse tipo de crítica para pessoas ligadas a movimentos negros, feministas, LGBTQIA+, certo? A autora que vos escreve conhece bem essa realidade. Linda Alcoff novamente nos provê uma reflexão muito interessante sobre isso. A filósofa panamenha chama atenção para o fato de que, para descolonizarmos o conhecimento, precisamos nos ater à identidade social, não somente para evidenciar como o projeto de colonização tem criado essas identidades, mas para mostrar como certas identidades têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao passo que outras são fortalecidas. Seguindo nesse pensamento, um projeto de descolonização epistemológica necessariamente precisaria pensar a importância epistêmica da identidade, pois reflete o fato de que experiências em localizações são distintas e que a localização é importante para o conhecimento. Nossos argumentos poderão receber críticas de que mais uma vez estamos voltando à política identitária, que somos metafisicamente não sofisticados e politicamente retrógrados, uma crítica que também tem sido brandida da metrópole para as periferias da academia global. A crítica da política identitária tem mantido muitos escravos da acusação de um essencialismo político grosseiro e de falta de sofisticação teórica. Acredito que a inclinação anti-identidade, tão prevalente na teoria social hoje, é outro obstáculo para o projeto de decolonização do conhecimento, uma vez que isso debilita nossa habilidade de articular o que está errado com a hegemonia teórica do norte global. Além disso, muitas pessoas envolvidas em movimentos sociais por justiça têm aceitado a ideia de que política identitária é algo diverso da luta de classes. Movimentos políticos baseados na identidade são, por definição, inclusivos em termos de classe, porém, mais do que isso, são vistos como sectários de uma agenda baseada em classes, como identidades propensas ao fetichismo, que apresentam identidades de um modo essencialista e ahistórico, obscurecendo o fato de as identidades serem produtos históricos e capazes de mudanças dinâmicas. Tais críticas à identidade são feitas pela direita, pelos liberais, pela esquerda, todos unidos na argumentação de que a política identitária fratura o corpo político, isto é, enfatiza as diferenças às custas das comunalidades e que seu foco sobre identidades só oferece uma política reducionista, que reduziria ou substituiria uma avaliação de uma visão política da pessoa por uma avaliação de sua identidade. Teóricos esquerdistas importantes, como Zizek e Badiou, têm recentemente se juntado àqueles que acreditam que, ao se propor a revolução social genuína, uma organização política baseada nas identidades deve ser minimizada. O problema que os teóricos esquerdistas apresentam em relação à política identitária, entretanto, não é somente em relação ao processo de como realizaremos a revolução, mas também sobre aquilo pelo que lutamos. Alguns imaginam que novas comunidades idealizadas darão muito menos ênfase a diferenças étnicas e raciais, diferenças que vêm como resultantes inteiramente ou quase inteiramente de estruturas de opressão, tais como o escravismo e o colonialismo. O colonialismo cria e reifica identidades como um meio de administrar povos e estabelecer hierarquias entre eles. Por isso, muitos acreditam que devemos postular como objetivo um futuro no qual as identidades criadas pelo colonialismo possam dissolver-se. Alcoff, 2016, página 137.
Alcoff faz uma reflexão rica e sofisticada de como é preciso perceber como o colonialismo reifica as identidades e como não é possível fazer um debate amplo sobre um projeto de sociedade sem enfrentar o modo pelo qual certas identidades são criadas dentro da lógica colonial. Acusar-nos de aficionados por políticas identitárias é um argumento falacioso. Isso é, quando se quer como dado aquilo que se deseja provar, pois o objetivo principal ao confrontarmos a norma não é meramente falar de identidades, mas desvelar o uso que as instituições fazem das identidades para oprimir ou privilegiar. O que se quer com esse debate fundamentalmente é entender como poder e identidades funcionam juntos a depender de seus contextos e como o colonialismo, além de criar, deslegitima ou legitima certas identidades. Logo, não é uma política reducionista, mas atenta-se para o fato de que as desigualdades são criadas pelo modo como o poder articula essas identidades. São resultantes de uma estrutura de opressão que privilegia certos grupos em detrimento de outros. Essa insistência em não se perceberem como marcados, em discutir como as identidades foram forjadas no seio de sociedades coloniais, faz com que pessoas brancas, por exemplo, ainda insistam no argumento de que somente elas pensam na coletividade, que pessoas negras, ao reivindicarem suas existências e modos de fazer político e intelectuais, sejam vistas como separatistas ou pensando somente nelas mesmas. Ao persistirem na ideia de que são universais e falam por todos, insistem em falarem pelos outros, quando, na verdade, estão falando de si ao se julgarem universais. Agora, vamos entender o porquê muitas feministas negras pensaram a categoria mulher negra. Essas reflexões vão nos ajudar a entender lugar de fala.